Nós acabamos de cantar, o refrão diz: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós realmente desejamos que Jesus venha o quanto antes? Se desejamos, saiba que não depende de Jesus. Pastor, que heresia, que mentira! Sim, porque Jesus nos diz, entre outros acontecimentos que Ele previu a seu retorno, no chamado sermão escatológico, Ele diz: quando o evangelho do reino for pregue a todas as nações. Então depende de mim, depende de você, depende da igreja de Jesus para apressar o seu retorno. Ou seja, se nós nos apressarmos em evangelizar, em espalhar esta palavra, eu só espero que não aconteça nenhum acidente como da outra vez. Meu Deus, Jesus toma conta. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Ok, queridos, nós vamos ler o texto bíblico. Deixa eu pôr o óculos que eu esqueci. Letras pequenas não dá para enxergar sem óculos. Atos capítulo 6, do versículo 1 até o 7. Enquanto está sendo projetado, eu gostaria de sintonizar você, de nós nos sintonizarmos no roteiro que nós vamos, pela graça de Deus, pela direção do Espírito Santo, nos conduzir nesse texto. O assunto é uma decisão sábia. E alguns elementos, alguns indicativos que essa decisão que foram narrada nesse texto foi uma decisão sábia, é que eles decidiram resolver problemas antes que eles crescessem. Eles decidiram que iriam delegar funções a outras pessoas. Eles decidiram que iam se dedicar à oração e ao estudo da palavra. Então vamos ler o texto. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Senhor nosso Deus, esta é a tua igreja. Deus, nós tivemos um momento tão gostoso, tão agradável, um momento de louvor, meu Deus, de preparação do nosso coração, do ambiente, para que o teu Espírito, meu Deus, opere, flua naturalmente, sobrenaturalmente no nosso meio nessa noite. Meu Deus, nós, com os nossos louvor, nós expressamos a nossa alegria, a nossa disposição, a nossa, meu Deus, a nossa necessidade e o nosso prazer de estar
reunidos, cultuando, oferecendo ao Senhor louvores que te agradam, que te louvam, que te glorifiquem. Mas, Senhor, nós também estamos sedentos, necessitados de sermos alimentados com o pão do céu. Necessitamos que o Espírito Santo nos dê entendimento da palavra do Senhor e nos dê um espírito de obediência para que possamos vivê-la, para que possamos obedecê-la, para que possamos, meu Deus, servir ao Senhor como o Senhor quer e na autoridade que o Senhor confere, para sermos, meu Deus, instrumentos nas tuas mãos, para abençoar, para trazer outras vidas para o teu reino. Meu Deus, fale conosco nessa noite. Pai, que o teu Espírito nos tome. Meu Pai, meu Deus, que o teu Espírito assuma o controle, que o teu Espírito agora põe palavras na minha boca, que o teu Espírito agora guia a nossa mente pelo texto e abre os nossos olhos para que possamos enxergar além da letra e possamos ter um entendimento espiritual daquilo que o Senhor vai nos ensinar, vai compartilhar conosco nessa noite. Nós oramos crendo no nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Queridos, então, como eu disse, nós vamos seguir esse roteiro. Eu entendo que Lucas foi muito feliz ao incluir no livro de Atos esse episódio que nós acabamos de ler. Por que eu digo isso? Por uma razão muito óbvia. Porque se não tivesse, claro, eu não estou dizendo se não tivesse Lucas 6, ou Atos 6, mas imaginemos que Lucas, por uma questão de tentar preservar, dizer, não vou incluir isso não é uma boa propaganda para a igreja que está começando, isso não vai influenciar, não vai edificar, então eu vou omitir esse assunto aqui, isso eu não acho de grande importância. Teríamos o capítulo 6, mas eu entendo que Lucas, além de ser feliz, ele foi inspirado, por uma razão óbvia, porque sem esse capítulo 6 e sem o que acontece no finalzinho do capítulo 9, nós íamos ter um entendimento apenas superficial do que foi a igreja de Jerusalém. O nosso entendimento seria que ser uma igreja perfeita, que não teve nenhum problema e que nós jamais poderíamos pensar em igualar a ela, ser igual a ela, ser uma igreja semelhante a ela. Mas ao inserir esse assunto, ao não deixar de fora esse assunto, e repito, o finalzinho do capítulo 9, que parece que laconicamente ou ironicamente, Lucas vai dizer que Paulo causou um tumulto pregando, depois de convertido, pregando, e causou alguns problemas para a igreja, e que quando finalmente a igreja se livrou de Paulo, ele não usa esse termo, mas ele disse quando Paulo embarcou para Tarso, quando embarcaram Paulo para Tarso, laconicamente ele escreve uma nota, e a igreja tinha paz por toda a Judéia, Samaria e Jerusalém. Não nos parece que ele está dizendo assim, a igreja se sentiu aliviada? Mas queridos, nós temos aqui esse texto 6, do capítulo 6, nós entendemos que a igreja estava começando, e a igreja estava, uma igreja que estava rompendo barreiras, vencendo dificuldades, vencendo obstáculos, uma igreja que não era detida pelos homens, não era detida pelas autoridades religiosas, não era detida pelo poder dos políticos da época, por exemplo, Antipas, Herodes Antipas, Pilatos, já não era o governador. E só que, como toda igreja que cresce em números, toda igreja que cresce horizontalmente, verticalmente, também surgem os problemas. E de repente houve um murmurinho, houve comentário, houve queixas, houve reclamações.
de que a igreja estava falhando, que a liderança estava falhando, imagino eu. Mas está havendo uma discriminação, porque as nossas viúvas se queixavam, os de fala grega, os judeus oriundos provavelmente da Alexandria e que falavam o grego. Eles estavam sentindo-se deixados de lado. E aí começou a queixa. E essa queixa chegou ao ouvido dos apóstolos. Então o que eles fizeram? O que talvez nós faríamos, ou o que nós fazemos? Eu creio que nós fazemos semelhante a eles. Surgiu um problema, chega ao ouvido da liderança, nós nos reunimos. Nós nos reunimos para tratar do assunto, como resolver, e de que forma resolver, e buscamos uma orientação de Deus para isso. Então eles trataram, ou melhor, eles decidiram, vamos resolver o problema logo, porque, queridos, quanto mais se demora de resolver o problema, mais ele aumenta. Quando existe um problema na igreja, seja de relacionamento, seja de pessoas que estejam se sentindo menosprezadas ou deixadas para trás, esteja ela certa ou não, na maioria das vezes não está certa. Se esse problema não for equacionado, não for tratado logo, vai contaminar, vai espalhar e vai começar a influenciar outras pessoas. Então eles trataram do assunto, vamos resolver isso logo, ou seja, vamos matar isso logo, vamos impedir que isso cresça. E como eles fizeram isso? Reunindo, vamos tratar desse assunto, o que está acontecendo, qual é o motivo da queixa? Porque as viúvas gregas, de origem ou de fala grega, não está recebendo a mesma quantia das viúvas de fala hebraica. Percebe a mesquinhez? Percebe a queixa talvez não justa? Queridos, imagine você, na minha família são 4 pessoas, certo? Na família do pastor Cristo também 4, olha aqui. E coincidentemente os 2 são 2 filhas. Há uma coincidência aí. Mas tem alguém que na família são apenas 3 pessoas. Como tem alguém que é 6, tem alguém que é 8. Quem deve receber mais? As coisas têm que ser distribuídas quantitativamente. Ou seja, se uma família tem 6 pessoas, deve receber doações, se for de gênero alimentícios ou financeira, na maioria das vezes é gênero alimentício, uma quantidade maior, porque tem uma quantidade maior de pessoas. Mas o fato é que isso estava trazendo um certo incômodo, isso logo no começo, e se isso não fosse resolvido logo, isso iria, repito, contagiar a igreja e possivelmente iria vazar, iria gerar comentários fora da igreja. Queridos, nós precisamos aprender, e nós estamos aprendendo todos os dias com a Bíblia e com os apóstolos e com outros, mas principalmente no caso aqui com os apóstolos, a resolver os nossos problemas internamente, para que os problemas que surgem não vaze, não chegue do lado de fora. Sabe por quê? Porque se chegar do lado de fora, vai ser aumentado, vai ser acrescentado, e muitas vezes as pessoas talvez até de má vontade, com intenção, vai acrescentar, vai gerar uma certa desconfiança, um certo desconforto para a igreja. Talvez alguém disse assim, mas que coisa linda, né? Que coisa linda, irmão se queixando de outro irmão. Só pode ser coisa linda para um entendimento, uma visão carnal ou diabólica, que não é para Deus. Um irmão com irmão, nós podemos ter algumas opiniões divergentes, mas nós precisamos conversar, nós precisamos sentar, nós precisamos, como crentes, colocar a nossa vida e os assuntos que diz respeito à nossa vida e que diz respeito à nossa comunidade de fé diante de Deus. Antes de comentarmos com fulano, beltrano, cicrano, comentamos com o Senhor. Vamos fazer uma fofoca santa, fofoquemos para o Senhor. Senhor, eu não estou satisfeito com o pastor Haroldo, porque ele não é o que eu achava que era, ele passou por mim e fingiu que não me via.
ou que não me viu. Se isso acontecer, não é que eu fingi que não vi você, é que, pelo menos comigo, a minha visão é muito mais mental do que física. Ou seja, às vezes eu passo por pessoas, se eu estiver viajando nos meus pensamentos, é capaz de eu passar por uma pessoa e eu não vê-la, porque a minha mente está focada ali e tira às vezes a minha visão. Como também já aconteceu passar próximo de pessoas, elas não me notarem. Eu acredito que, semelhante a mim, elas estavam tão focadas, tão preocupadas, tão em alguma situação, em algum assunto, que a sua visão deixa de ser uma visão física para ser uma visão mental. Então, queridos, não era uma coisa linda, os apóstolos não achou isso bonito. Então eles reuniram, vamos tratar desse assunto, temos que resolver esse assunto não pode perdurar, vamos resolver. De que forma eles resolveram? Será que eles chamaram as pessoas e deram um esporro? Não. Chamaram as pessoas e, olha, você está certo, e não sei o quê. Não. Eles reuniram, eles deliberaram, e eles tomaram decisões. Então, queridos, eles não somente resolveram o problema antes que ele crescesse. Você já viu aquele ditado, que é melhor cortar o mal antes que ele cresça a cabeça? É semelhante a uma doença. Tem doenças que, se elas forem diagnosticadas cedo, o quanto antes possível, a cura dela tem mais probabilidade. Haverá cura. Mas se a pessoa começa a sentir um problema e fica procrastinando, não, vai passar, eu vou tomar um chazinho. Tem coisas que o chazinho resolve. Por exemplo, se o problema é uma comida que fez mal, a questão de digestivo, você pode tomar um chá de boldo, se o problema é questão da gordura. Funciona. Mas tem outras que o chazinho não funciona, a raiz não funciona. O que é que tem que fazer? A pessoa tem que procurar o médico, e o médico vai indicar a pessoa especialista naquele assunto. Semelhantemente, são os assuntos da igreja ou na igreja. Os assuntos da igreja precisam ser resolvidos. Nós não podemos deixar os assuntos, os problemas se multiplicarem. Em segundo lugar, antes de eu passar para o segundo lugar, outra coisa que me chama a atenção é que Lucas relata esse fato no capítulo 6. Por que ele não fez no capítulo 5? Por que ele não fez no capítulo 7? Não é infeliz coincidência, é que o número 6 na Bíblia é número de homem, e o que aconteceu aqui é tipicamente do homem: reclamação, queixa, insatisfação. Então não é algo infeliz, tem tudo a ver, e não é essas coincidências divinas, é algo que estava acontecendo, é algo que precisava ser resolvido. Em segundo lugar, eles decidiram que não iria fazer aquilo que outros podem fazer. Queridos, um dos problemas, eu tenho para mim, isso eu digo por conhecer algumas realidades, que alguns pastores estão sobrecarregados, porque não delegam funções para pessoas na igreja. Existem pastores que infelizmente concentram tudo em torno dele. Tem pastores que parece que o Senhor faz tudo na igreja. Eu vi um testemunho aqui, salvo engano, foi do pastor Antônio quando pregou aqui, salvo engano. Ele disse que foi pregado na igreja, estava lá no gabinete conversando com o pastor, e depois chegou o irmão: pastor, faltou a água, ou cadê a chave, não sei o que. O pastor: espera aí, pastor, um pouquinho, que eu vou lá providenciar, eu vou abrir a porta ou vou colocar água. Querido, se esse pastor delegasse funções a alguém na igreja, esse assunto nem chegaria a ele no gabinete. A pessoa que ele delegou se encarregaria disso. Então,
pastores estão sobrecarregados, pastores estão estressados, estão estressando as igrejas, por quê? Porque está sobrecarregado, põe sobre si uma carga muito pesada, quer fazer tudo, não, quem tem que fazer sou eu, se eu não fizer, vão se queixar, vão reclamar, ninguém é capaz de fazer como eu faço. Isso não é verdade. Nós sabemos que tem coisa que só o pastor precisa fazer na igreja, mas tem coisas que outros irmãos fazem e fazem com excelência. Queridos, se a minha memória não falha, nós já tivemos aqui 3 líderes do face a face, e sem nenhuma falsa humildade, eu posso dizer para vocês que se eu fosse fazer o que eles fizeram, eu não faria com a mesma excelência, com a mesma qualidade. Então, glória a Deus pela vida desses 3. E vocês conhecem quem foram os 3, um depois do outro e o atual, que infelizmente nós, por causa da pandemia, nós paramos com esses eventos. Eu estou falando do face a face de homem, que é o que eu participo. Não permitiram ainda que eu vestisse um vestido e fosse no face a face das mulheres. Então ainda não conheço os bastidores, o que acontece, sei que tem pessoa responsável, mas eu posso comentar de pessoas que eu estive perto, que eu fiz parte da equipe, que eu observei, que eu acompanhei e vi a dedicação, e mais do que isso, vi a excelência do evento. Depois de que tudo aconteceu, nada deu errado, nada ficou por fazer, porque fizeram com excelência. Mas imagine vocês, se de repente o pastor deveria resolver isso, não, quem faça é comigo. Aí ele está no face a face, resolvendo tudo isso, de repente alguém liga, pastor, olha, tem uma situação assim urgente que precisa do Senhor, e agora eu tenho que sair. Não, o que é que eu faço? Largo face a face, vou lá, não vou lá? Não, pelo contrário, o pastor delegou, e pessoas foram delegando a outras. Então hoje nós temos no mínimo 3 pessoas que podem realizar um face a face com excelência. Então não tem problema de solução de continuidade, nós temos solução de sobra. Se acaso alguém viajar, estiver impossibilitado na época de o atual líder de fazer, vai tranquilamente pegar um outro que fez e fazer. Mas alguns pastores infelizmente não pensam assim. E esta igreja de Jerusalém nos ensina que ela não era uma igreja do pastor faz tudo. Ela não é a igreja que o pastor é o porteiro, o pastor é o recepcionista, dá no mesmo, é o técnico de som, ele não é. Não, essa igreja nos ensina que existem funções que precisam ser delegadas, que outros podem fazer e o fazem bem feito. Que o que precisa é ser delegado, acreditar, dê um voto de crédito. Eu louvo a Deus, porque aqui, eu digo aqui porque eu estou aqui há alguns anos, e não sei a realidade de outras. Eu louvo a Deus que aqui nós temos uma equipe de pessoas capazes, nós temos pessoas que fazem com excelência aquilo que fazem, temos pessoas que se esforçam, mas isso não significa que devemos nos acomodar. Eu já fiz, eu já sei tudo, então agora eu vou sentar aqui tranquilamente. Não, nós vivemos num mundo, como diz o ditado, que a fila anda. Nós vivemos num mundo de novidade, de rotatividade, de informações novas. Então o líder precisa estar antenado com essas mudanças, principalmente quem mexe com tecnologia, principalmente nessa área. Mas eu louvo a Deus por isso, porque essa igreja não é a igreja do pastor faz tudo. Essa é uma igreja onde todo mundo faz tudo, ou parte dos irmãos, cada um faz a sua função e o fazem da melhor maneira possível. E os pastores fazem a sua função, exercem as suas funções. Nós já tivemos, repito, não vou repetir aqui, queridos, essa igreja nos ensina isso, que não era a igreja do pastor faz tudo. Mas então, resolvido o problema, distribuídas as funções, o que restavam para eles? Será que eles pensaram, nós vamos agora descansar,
Sabe, nós já fizemos a nossa parte, sabe, aquela pregação lá de Pedro foi uma coisa maravilhosa. Nós temos agora uma igreja com mais de 3.000 membros. Então agora, não, queridos, eles não delegaram funções, eles não resolveram o problema para que eles não tivessem problema o que fazer. Não foi isso. Eles tomaram uma decisão sábia. Eles entenderam que eles deveriam dedicar-se o seu tempo à oração e ao estudo da palavra. Pastor, quer dizer que o pastor não pode fazer mais nada na igreja? Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que o texto está dizendo. Queridos, sei que o pastor exerce várias funções na igreja: visitar enfermos, visitar pessoas que estão afastadas da comunhão, e às vezes até demoniado. Que diz o pastor Devani? Na quinta-feira nós tivemos numa casa, e não era pessoas da nossa igreja, mas nós estamos aqui para servir a cidade. Nós servimos a igreja, mas servimos quem precisa da nossa ajuda. Nós tivemos uma batalha de umas 2 ou 3 horas, de umas 2 horas no mínimo aí, com uma pessoa endemoniada e pessoas influenciando, atrapalhando, e eram pessoas diretamente ligadas, pessoas da família, e nós não podíamos fazer muita coisa, quase nada. Foi uma batalha e tanto. Então eu não estou dizendo que o pastor, o texto não está dizendo que o pastor não faz nada, que os pastores não fazem nada, delegou e pronto. Não, pelo contrário, nós continuamos fazendo isso quando necessário mas nós entendemos que existem pessoas também que podem fazer isso, e por isso confiamos as pessoas. Olha, o pastor Devani confia as pessoas isso, delega as pessoas isso. Por que delega? Porque confiam nelas. E tem coisas que ele faz, tem coisas que nós fazemos. Então, queridos, eles tomaram essa decisão. Mas por que eles tomaram essa decisão? Eu entendo que, além dessas atribuições que o pastor faz, a mais importante que o pastor precisa fazer, e que mais ninguém pode fazer no lugar dele, é ter o seu tempo de oração, ter seu tempo de estudo da Bíblia. Que eles imaginem hipoteticamente, o pastor me convidou, o pastor me escalou para pregar aqui hoje, e eu chegasse aqui de noite: irmãos, olha, eu quero dizer que eu não tive tempo, eu não orei, eu não estudei a palavra, eu não busquei uma palavra de Deus, e hoje eu não tenho nenhum assunto para pregar. Qual é a imagem que vocês iriam ter? Qual é a conclusão que vocês iriam chegar? O que se espera do pastor, no mínimo, é que ele tenha relacionamento com Deus. A função mais importante, a parte mais importante da equipe pastoral, do pastor, não é ser a pessoa muito mais bem preparada, assim, no sentido, embora é válido, no sentido intelectualmente, mas o que mais se espera, e que Deus espera do pastor, da equipe pastoral, é que sejam pessoas dadas à oração, pessoas que estão constantemente perante Deus, orando, buscando. Talvez muitas pessoas no acampamento de Israel, lá no deserto, não entendeu porque Josué vai com a equipe para a luta contra Amaleque, e Moisés vai para o monte ficar, entre aspas, assistindo a luta, entre aspas, porque ele não estava assistindo, ele estava lutando tanto quanto eles. Porque enquanto Josué e sua equipe lutava fisicamente, usava as mãos, usava as armas, Moisés lutava no campo espiritual, na intercessão, com seus braços, usando a sua autoridade, invocando o poder de Deus, atraindo a mão de Deus, o Espírito Santo atuando. Tanto é que o texto nos diz que quando Moisés abaixava as mãos, Israel diminuía a força, Israel perdia, ia perdendo a batalha. Então, queridos, a função mais importante é que nós dediquemos a oração, que nós estudemos a palavra de Deus, não apenas pegamos a palavra, eu vou ler aqui porque eu sou pastor, preciso saber o que ela diz, ou o que está escrito ali. Isso qualquer irmão pode fazer.
Mas nós temos o dever de estudar, porque quando nós oramos, nós estamos nos colocando diante de Deus, nós estamos falando para Deus que nós precisamos, que nós somos carentes, nós estamos colocando as situações, as necessidades, nós estamos colocando a igreja, nós estamos colocando a necessidade da igreja e a nossa diante do Senhor, não somente da igreja, mas da cidade, da nação. Irmãos, na virada do ano nós oramos aqui pela viabilidade da vacina, foi ou não foi? Alguém se lembra? Dia 2 veio a resposta. A Anvisa aprovou a eficácia da vacina de Oxford. Isso significa que só falta agora o laboratório responsável da entrada pedindo autorização ou registro. Então nós oramos, a igreja orou e o Senhor respondeu. Então, queridos, nós precisamos orar, precisamos estudar a Bíblia, porque orando nós falamos com Deus, orando nós buscamos, colocamos as nossas necessidades, repito, estudando nós ouvimos, nós entendemos, Deus fala conosco, a palavra nos instrui. Queridos, nenhum pastor, quando ele vem, sobe um púlpito para pregar, ele vinha para pregar de acordo com o seu bel prazer, ele vinha pregar aquilo que ele quer, e ele vinha usar o púlpito para qualquer coisa pessoal. Pelo contrário, ele já gastou tempo, ele já investiu tempo em oração, lendo a palavra, submetendo o texto sobre o crivo da aprovação do Espírito Santo. Saiba disso. Às vezes a gente escolhe um texto, a gente lê, entende o texto, quando a gente apresenta a Deus, Deus diz: não é esse. Isso já aconteceu comigo, acho que com todos aqui, de várias vezes. Que ele já teve vezes que eu cheguei para pregar aqui, com um sermão todo escrito, preparado, e pouco antes eu disse: você não vai pregar isso, você vai pregar outra coisa. Eu digo: Senhor, e agora? Confie em mim. Já chegou, abortei algumas vezes. Mas isso não significa que eu vou jogar responsabilidade sobre o Espírito Santo. Eu tenho tempo e desperdiço ele, não pego a palavra, não leio, não estudo, e chego aqui: Senhor, agora é com o Senhor, se vire aí. O Senhor disse: não, aí o Senhor vai dizer para mim: você é relaxado. É aquilo que Jeremias disse: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, queridos, eles decidiram que o mais importante que distribuir donativos, mais importante do que qualquer outra atividade na igreja, como pastores, era manter a vida de oração e de estudo da palavra de Deus, porque isso mantinha uma ligação vital, isso mantinha o contato, isso trazia a direção de Deus, e traz direção de Deus, traz orientação de Deus, isso traz poder do Espírito Santo sobre a vida de quem prega e sobre a igreja. E eu quero aqui dar uma palavra de alerta, nada contra, mas uma palavra de alerta. Você que gosta muito de assistir pregadores, cuidado com chamado pregadores itinerantes, pastores que não pastoreiam a igreja, que não tem rebanho, aqueles chamados pessoas. Por quê? Porque chegam para pregar onde quer que chegam, ou pregam sem nenhuma responsabilidade. Imagine você, vem aqui para pregar, imagine você traz um pastor que não tem rebanho, desses pastores, pregadores itinerantes, prega uma mensagem muito boa, homileticamente, hermeneuticamente, uma boa oratória, tem tempo para isso, mas, queridos, quanto tempo será que ele gasta perguntando para Deus qual é a necessidade da igreja aqui? Quanto tempo será que, o que ele pergunta? Ele não sabe da necessidade, muitas vezes não quer nem saber, ele quer entregar um bom sermão, um sermão que agrade o ouvido. Mas, querido, quando você e eu, quando nós precisamos de um conselho de oração, sabe quem nós chamamos e você chama? Os seus pastores. Sabe? Você sabe quem chora, quem sofre, quem ri, quem caminha com você? Seus pastores. Você sabe quem coloca diante de Deus, quem conhece a necessidade? Seus pastores. Eu não estou falando contra pastores de fora, estou falando cuidado com pregadores itinerantes, que chamado pastores sem rebanho. Esses que se dedicam a ministério itinerante, conferencista,
que não pastoreia nenhuma igreja. A mesma coisa, você precisa ter cuidado com o crente que desigrejado. Assim como o crente, e o pastor é um crente, antes de ser pastor ele tem que ser um crente, porque se ele não for, ele não pode ser pastor. Assim como o crente, nós precisamos de estar numa igreja, ser membro de uma igreja, estar inserido. O pastor precisa pastorear uma igreja, seja titular, seja auxiliar, seja o que for, porque ele tem uma ligação, ele convive com as pessoas, ele sabe do problema do dia a dia. Ele simplesmente não se preocupa em um sermão bonito que agrade, mas ele preocupa em buscar uma palavra de Deus. Para quê? Para os seus ouvintes, porque conhece a necessidade. Queridos, nós estamos caminhando para o final, e esse texto, essa decisão, depois de tudo isso que eu disse, eles entenderam, e nós precisamos entender o que eles entenderam. Eles entenderam que pelo poder da palavra, houve 3.000 convertidos num único sermão, o sermão de Pedro, pós a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Eles entenderam que pelo poder da oração, Pedro foi libertado da prisão, quando Herodes Antipas, ou melhor, Agripa, tinha mandado matar Tiago, irmão de João, e Pedro seria o próximo. E a igreja entrou em oração, a igreja começou a orar, e Deus libertou, Deus tirou ele do cárcere. Eles sabiam disso, eles entenderam isso. Posteriormente eles vão entender isso. Se a decisão deles fosse outra, seria um retrocesso para a igreja de Jesus. Que nós teríamos uma igreja que ela não crescia, ela não estava fundamentada, os seus líderes não tinham vida de oração, nem com intimidade com Deus, nem com a palavra de Deus. Queridos, o essencial para o cristão, para o crente, especialmente para o pastor, é conhecer a Deus e a sua palavra. Há uma diferença de quando... É interessante que algumas pessoas ficam admiradas, maravilhadas, quando cita alguma frase de fulano de tal, de Beltrano, de Cicrano, mas não fica quando cita a palavra de Deus. Às vezes não fica quando cita a palavra de Deus. Queridos, a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é saúde para o corpo, medicina para os ossos, diz lá em Provérbios. Diz que a palavra de Deus é pão. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E esta palavra aqui é a palavra de Deus. E, amados, que como aquela igreja, como aqueles líderes, confie que os seus líderes também têm buscado a Deus, têm buscado direção, têm buscado uma sábia direção, e toma decisões baseado numa direção de Deus, e decisões sábias para a igreja. Esse texto vem nos ensinar a isso. Queridos, que o Senhor nos ajude como pastores a sempre estarmos diante de Deus, buscando direção de Deus, orando, clamando como temos feito, cada um no seu tempo, cada um no horário que permite, do seu jeito, e às vezes não dá mais coletivamente, porque toda essa situação, mas enfim, queridos, porque é a oração que é a base de sustentação da igreja. A igreja está sustentada numa pilastra chamada oração e na outra pilastra chamada palavra de Deus. A oração fortalece, a palavra alimenta. A oração gera intimidade com Deus, proximidade com Deus. A palavra gera conhecimento da vontade de Deus. É preciso as duas. Então, não esqueça, todas as vezes que você ler esse texto, lembre-se que foi uma decisão sábia. Precisava tomar essa decisão, porque se não tivesse tomado, seria um prejuízo enorme. Não sei como a igreja iria se desenvolver. Claro que Deus iria intervir, a igreja do Senhor, mas o Senhor deu sabedoria a eles para tomar uma decisão daquela.